Olá pessoal, bom dia. Bom dia, professora Domingas. Bom dia, Rosânia. Bom dia a todos vocês aí no Polo. Bom dia a todos os polos que nos acompanham. E hoje, mais uma terça-feira, nós vamos dar continuidade à aula da professora Domingas, fazendo a correção das atividades. Nós já temos aqui, segundo a professora Domingas, nós já temos respostas aqui da primeira questão. Vamos lá. Diz o seguinte: vamos exercitar. Faça com seus colegas uma pequena ata relatando acontecimentos de uma aula, destacando pessoas, participantes e intervenções, as mais relevantes, as que você considera mais importantes. Nós temos resposta, professora? Então, nós vamos aqui, a primeira resposta é da Josi, que nos encaminhou lá de Alta Floresta. Então, a resposta são das alunas Arleia e Silmara. Aos 30 dias do mês de setembro de 2014, com início às 9 horas e 30 minutos na sala do IFRO, no Polo de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, realizou-se a aula de produção textual com a professora Noêmia. Contamos com a participação dos colegas do curso e a tutora Josi. Inicialmente, a professora Noêmia explicou sobre redação técnica, ata e os principais passos de um bom memorial. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada por mim, Arleia Plaster Lopes, tutora Josi, e pelos demais alunos do Polo de Alta Floresta do curso de Multimeios Didáticos. Então, a gente agradece aí a participação, né, das duas alunas, da Arleia e da Silmara, e continue mandando para a gente. E eu vejo aqui, né, que o que as meninas organizaram, elas atendem exatamente a orientação da professora Noêmia, quanto a informar o dia, o local, a hora também, onde aconteceu a reunião, o espaço, a sala e o tema a ser abordado durante essa reunião, no caso, a pauta de reunião, né? Então, tem mais alguma resposta, professora? Por enquanto, referente à questão 1, não, somente a questão 2. Então, nós podemos ir para a próxima, que é uma observação com relação às atas mesmo, que vem fazendo referência ao que as alunas acabaram de passar e elas podem estar acompanhando aqui, né, que vem falando a respeito da ata. Que a ata é um documento que se registram resumidamente, com clareza, coerência, deliberações, resoluções, decisões, reuniões e assembleia. Então, a ata é um documento que serve para registrar todos os acontecimentos e você pode estar resumindo, mas com clareza e coerência, para que seja entendido, né, e relevante para quem vai acompanhar. E aqui tem uma observação que diz o seguinte: antigamente, eu acredito que não tão antigamente, né, mas um tempinho aí depois do advento da tecnologia, muita coisa foi mudando, né, professora, com relação aos registros de atas. E nós temos aqui uma observação que diz o seguinte: as atas eram registradas em livros, aqueles livros de capa dura, aquela capa preta, mas eu acredito que hoje ainda existem algumas instituições, né, professora? E era um livro grande, um caderno de capa preta. Só que atualmente, como eu acabei de falar, depois do advento da tecnologia, né, muitas coisas foram se modificando. Atualmente são digitadas, impressas e arquivadas em pastas, ou então apenas digitadas e arquivadas no próprio computador. Então, aqui nós temos duas diferenças aqui de ata. Uma, a escrita, e a outra digitada. Então, nós observamos aqui que essas atas, elas têm o mesmo efeito. Ainda que ela seja salva como documento no computador, mas ela está ali, né, como registro de um acontecimento.
Tem alguma consideração, professora? Então, é importante a gente destacar que em uma escola, os livros de ata ou a ata registrada de uma outra forma, conforme a Rosânia orientou, eles se configuram em documentos que posteriormente farão parte da memória da escola. Se você observar, por exemplo, hoje na sua escola, você pode buscar os livros de registro das primeiras reuniões, aí você vai entender de que forma foram conduzidas as primeiras reuniões na escola, quais os assuntos debatidos, quais as propostas que foram surgindo e foram adequadas, implantadas. Então, a ata ela serve exatamente para isso, para fazer esse registro. Por exemplo, aos tantos dias do mês de setembro, aconteceu na sala da supervisão uma reunião entre o professor e a família do aluno. Então, ali consta aquele registro, e é importante destacar que na escola, na minha opinião, os livros de ata são os que têm mais saídas, porque tudo que se faz em uma escola tem que ser registrado, tudo. Supervisora conversou com o pai de aluno na ausência do orientador, um livro de ata para registrar, e aí os participantes da reunião assinam, porque aquilo ali é documento. Vai que dá um problema futuramente de ordem judicial, a escola vai ser acionada pela promotoria e vão perguntar quais foram as providências cabíveis tomadas referente ao caso. Aí a supervisora vai dizer com a orientadora, nós chamamos os responsáveis e nós aqui acertamos algumas coisas, alguns acordos e a família não cumpriu. Então é muito importante, tanto para a equipe gestora, como para a equipe da orientação e supervisão, onde se tem reunião, precisa ter o livro de ata ou as folhas conforme a organização da escola. Vamos lá para o próximo, professora? Vamos, já temos aqui algumas respostas, inclusive. Com relação à primeira questão? Não, a segunda. Certo, então vamos dar continuidade aqui, seguindo o modelo de ata. Então ela vem com data, horário, local e objetivo. Observe aqui no texto, aos 14 dias do mês, aqui ó, 14 dias do mês de outubro de 1996. Então, nós temos aqui a data. Com início às 20 horas, conforme tem aqui, tem que estar inserido o horário. No salão de festas da Escola Estadual Duque de Caxias, cita na rua Avenida Tocantins, número 212, São Paulo. Aí aqui ela vem com o objetivo. Realizou-se uma reunião de todos os alunos da 8ª série da escola com o objetivo de preparar as festividades, conclusão do 1º grau. Então, você observa aqui que no texto, nesse pequeno texto aqui, ele está inserido a data, o horário, local e objetivo. Então, é um texto que não é tão longo, mas ele começa com esse primeiro parágrafo aqui, apresentando a data, o local e o objetivo. Tem alguma resposta, professora? Tem sim, tem aqui da Maria José de Espigão do Oeste, ela acabou de nos enviar referente à ata. Aos 30 dias do mês de setembro de 2014, às 9h30, iniciou-se no polo do IFRO de Espigão do Oeste, Rondônia, o estudo sobre correspondência oficial, produção de atas e relatórios. A aula teve a explanação da professora Noêmia de Souza Chaves, sob a tutoria da professora Maria José, com a participação dos alunos. Após o vídeo-aula, foram desenvolvidas atividades na qual os alunos se reuniram em grupos e responderam as mesmas, alunos Juscelio e Jaime. Então, agradecemos aqui a participação dos alunos Juscelio e Jaime, e exatamente, né, vocês seguiram aqui a orientação da professora na elaboração do passo a passo, né, das informações que deve conter essa ata. Dando continuidade, vamos às etapas.
Nas etapas, nós estamos com participantes. Essa é a segunda etapa da ata. A primeira etapa são a data, localização, objetivo, horário. E aqui vamos para os participantes. Aqui tem o presidente, a secretária da reunião e as pessoas presentes. Por que tem que ter uma secretária? Porque ela vai estar fazendo os registros, o que está acontecendo no momento, o que está sendo debatido, as decisões que são tomadas, a participação e as opiniões de cada um. E aqui eu observo, professora, com relação à ata, quando nós falamos em gestão democrática, né, na escola, a gente observa bem numa ata que todos podem estar participando, dando suas opiniões e contribuições para que possa ser feito o registro e tomado uma decisão. Exatamente. Tudo tem que ser registrado, porque uma vez registrado, o documento tem validade. Para se fazer, por exemplo, um conselho escolar, precisa da ata de aprovação, onde vai constar total de participantes, quantos aclamaram para escolher aquela chapa, entre outros. E essa ata, posteriormente, é levada ao cartório, onde um oficial do cartório vai tornar válida na área judicial, né? E, posteriormente, essa ata, depois de transcrita, ela é levada ao banco, onde se abre as contas. Então, nós temos vários exemplos de atas na escola que só mostram isso, a importância e o significado desse documento. E aqui, dando continuidade, aí começa aqui o texto. A reunião foi presidida pelo líder da 8ª série, José Luiz, tendo como secretária a líder da 8ª série B. Então, nós temos aqui da 8ª série A e da 8ª série B, a identificação dos participantes. Andréia Passos. Contou com a participação de 82 alunos, 2 professores, conselheiros das 3 turmas e da vice-diretora Fabiola. Então, aqui nós temos os participantes da primeira reunião. E o relato da reunião. Observaram que tem três momentos: a identificação, os participantes e aqui o relato. Inicialmente, José Luiz solicitou à vice-diretora que comunicasse as providências administrativas e o andamento legal referente ao término do primeiro grau. Foi esclarecido que os alunos da 8ª série encerrariam o ano e fariam as recuperações juntamente com os demais alunos da escola, que a direção pensava oferecer um coquetel de encerramento do ano letivo. Então, aqui começou as etapas da decisão e o que foi firmado e o que foi acordado. Tem alguma consideração, professora, alguma resposta? Em relação à ata, é importante que quando você, por exemplo, convoque uma reunião com a comunidade, você apresente a pauta. E aquela pauta ela deve ser seguida de forma que respeite, né, o que foi planejado. Por exemplo, boas-vindas, recepção à comunidade através da direção. Depois, o momento das falas, né, dos pais. E conforme os pais vão falando as dificuldades, é importante que a secretária ou alguém que ela autorize faça esse relato da reunião, assim, expondo realmente, fazendo um trabalho ali de transcrição, né? O pai falando e você
levando para a ata. É importante isso, porque quando você escreve, conforme o exemplo aqui que a Rosânia citou, inicialmente o José Luiz solicitou a vice-diretora, então o seu José Luiz vai observar que o nome dele consta no livro de ata da escola, ou seja, ele vai se sentir uma pessoa, assim, participante de fato do processo. E é aquilo que a gente falou na aula anterior, né, das relações interpessoais, valorizar o outro, porque o mais importante é o ser humano. E aqui nós estamos com a segunda questão, determine qual será o ponto central do seu memorial. Com relação a essa segunda questão, professora, tem resposta? Tem sim, a aluna Arleia de Espigão do Oeste, ela diz o seguinte: o ponto central do memorial é a memória de todos os trabalhos realizados durante a disciplina, onde nos auxilia a refletir sobre o nosso aprendizado e avaliação do trabalho. E nós temos também a contribuição da Josi, de Alta Floresta, a aluna Seunice. O ponto central de meu memorial será elencar e registrar os passos de uma boa redação formal, tendo precisão e clareza do assunto abordado, para que assim os terceiros possam ter compreensão ao ler. Então aqui a gente agradece, né, a participação das duas alunas, e é exatamente isso, né? O memorial, conforme a professora Noêmia relatou em sua aula, ele tem alguns passos a serem seguidos. E se você observar na aula anterior de relações interpessoais, nós citamos lá algumas perguntas lá naquele balãozinho, onde você vai responder aquelas perguntas e vai adequando na estrutura que a professora Noêmia orientou. Então, tudo isso são as duas combinações que vão resultar no memorial. Vamos para o próximo. E aqui nós temos algumas considerações que faz referência aos registros, ao memorial. Então, nós temos aqui, tema central do registro do memorial. Vamos lá. Um ponto concreto da narrativa, o registro. Nesse caso, as perguntas são: o que vou registrar com relação ao memorial? O que vou registrar? Né, que é o tema central, o registro do memorial. E um ponto concreto, o que vou registrar? Qual a relevância dessa questão para a minha formação? E o próximo, por que eu escolhi esse aspecto para registrar? Então, você observa que tem toda uma sequência para você apresentar o seu memorial. Tem que ter um ponto concreto, a narrativa ou o registro mesmo. E você precisa pensar no que você vai registrar. O que eu vou registrar? O que eu vou estar trabalhando no memorial? Qual a relevância, a importância dessa questão para a minha formação? E o outro, por que escolhi esse aspecto para registrar? Com relação a essa pergunta aqui, professora, essa consideração, tem alguma resposta? Aqui, até o presente momento, não tem nenhuma resposta, mas é importante a gente observar o roteiro aqui que é apresentado, né? O que vou registrar, qual a relevância dessa questão para a minha formação. Então, no memorial, a gente conversava antes aqui no intervalo, alguns alunos têm uma certa dificuldade em fazer o memorial. A gente entende, né? Porque envolve vários aspectos, conforme a professora Noêmia também relatou no vídeo. Mas esses aspectos, eles podem ser melhorados e adequados, ou seja, diariamente. Você aí, com a ajuda do teu tutor presencial, você pode trabalhar escrevendo, tenho certeza que você vai sair ganhando com os registros. Com certeza, né, professora? E a gente observa que quanto mais você escreve, mais você lê, mais você desenvolve a criatividade, a compreensão de texto, a elaboração. E isso está todo dentro de um contexto, de um processo cognitivo que o próprio aluno vai avançando. Tem mais alguma consideração? Eu só queria voltar aqui na resposta da Arleia, né, que ela citou bem, quando diz o seguinte, que o memorial, ele serve para refletir o nosso aprendizado e a avaliação do trabalho desenvolvido, né? Então, é exatamente isso daí, Arleia. Refletir
sobre o aprendizado. Ou seja, você vai registrar as suas percepções, compreensões, as suas dúvidas, questionamentos. Tudo isso você leva para o memorial. E ele vai exatamente ocasionar nessa reflexão que é importante, né, na sua caminhada aí, nesse processo de aprendizagem. E observando o que a aluna acabou de falar, né, eu estava observando aqui, né, qual a relevância, né, dessa questão para a minha formação. E ela foi bem enfática quando ela fala com relação à importância, né, do memorial para esse processo de aprendizagem. Vamos aqui para o próximo. Apresente um texto contendo aspecto positivo de uma aula ou de um evento que você faz parte. Eu acredito que essa pergunta aqui, professor, eu acredito que já foi respondida anteriormente. Eu penso que algum aluno também já nos respondeu essa questão aqui. Tem mais algum? Considerando um evento, né, que faz parte da questão da aula, nós já tivemos aqui alguns exemplos onde os alunos citaram onde foi o local da reunião, né, a questão do vídeo da professora Noêmia. Então, eu penso que as respostas lidas em questões anteriores, elas já contemplam aqui a questão número 3 também. É que foram abordadas, né, anteriormente, os alunos ficaram nos enviando e nós chegamos ao final das nossas atividades, das nossas correções. Queremos aqui agradecer a participação de todos, né, que enviaram suas respostas, que participaram, que estiveram conosco desde as primeiras horas, né, de 8 da manhã até aqui o momento. Desejamos uma excelente tarde para vocês, um excelente almoço, que Deus os abençoe. E nós vamos estar aqui na terça-feira novamente com vocês. E as suas considerações, professora? Então, desejamos a todos aí no seu polo uma semana maravilhosa, cheia de realizações. E hoje à tarde, depois que você almoçar, dá uma pausa, retoma as atividades da manhã de hoje, eu penso que vale a pena. E até na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos e boa semana. Bom dia, pessoal.